Olá, queridos amigos, queridas amigas, que nesse dia em que o mundo comemora o nascimento de Jesus, que o menino Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que ele possa crescer e nascer dentro do seu coração, para que você possa tornar uma pessoa melhor, uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Que você tenha, meu amigo e minha amiga, um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Terminando Bem. E a lição de hoje, ela está baseada ali no livro de Josué, capítulo 24, versículos 29 até 33, onde aqui conta sobre a morte desse grande líder do povo de Israel, Josué, e que as últimas palavras desse livro, elas foram escritas pelo sumo sacerdote chamado Eleazar, que ele era filho de Arão, e ele dá continuidade, né, a falar sobre o enterro de Josué. Ele começa a falar também dos ossos, porque Josué ele foi enterrado ali na Terra Prometida, né? E o desejo de todo israelita era que fosse enterrado ali na Terra Prometida. E assim, durante a caminhada, desde lá do Egito até ali aquele momento, eles traziam os ossos, né, dos seus entes queridos, né, para eles serem enterrados nessa Terra Prometida. E nessa ocasião, foi enterrado ali os ossos de José, o filho de Jacó. E o autor aqui também ele apresentou um contraste, né, entre a vida fora e a vida na Terra Prometida, e o início da vida dentro dela ali, que estava se iniciando naquele momento. E assim, não havia mais necessidade de eles estar vagando pelo mundo e andando, porque eles já encontraram descanso naquele lugar que Deus havia prometido. Os patriarcas sepultaram seus parentes ali na caverna de Macpela, em frente ao Manre, que é Hebron, que fala lá em Gênesis 23, 13, versículos 19, Gênesis 25, versículos 9 e 10. E as promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade do Deus Yahvé é o fio condutor de toda essa história do povo de Israel, que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. E nessa parte final dessa obra literária, escrita ali pelo sumo sacerdote Eleazar, ele aponta realmente justamente para o futuro. E ele faz essa menção da terra de Canaã, que ela ainda não havia conquistado nas suas moradas. Ela havia conquistado em retirada daqueles povos pagãos, mas eles tinham que conquistar para eles fazerem seus lares, fazerem uma comunidade cristã ali. E o que era importante que ele menciona, Eleazar, aqui, era a fidelidade para que se mantivesse realmente o poder de Deus na vida deles. E assim, ele conduziu essa obra literária com uma beleza imensa, né? E o que nós vemos nessa lição que o livro de Josué, nesse epílogo, assim, nesse final do livro, que é do capítulo 24, versículos 29 até 33, fala que o grande líder de Israel, ele morre com 110 anos. E essa obra maravilhosa foi finalizada com detalhes bastante interessantes pelo sumo sacerdote chamado Eleazar, que ele foi inspirado por Deus para finalizar esse livro. Eleazar descreve sobre os funerais de Josué que ocorreram ali em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ali na Terra Prometida.
E a morte de Josué foi uma morte natural e bem pacífica, né? Após uma vida de obediência, de liderança de Josué, um homem realmente exemplo para todos nós, porque ele era fiel ao Senhor. Eleazar narra o enterro de Josué, fala que até os ossos de José, o filho de Jacó, que o povo de Israel trouxeram do Egito para que fosse enterrado ali em Siquém, nos mostrando que aquelas pessoas que haviam morrido durante a caminhada, a peregrinação ali, desde o Egito até ali, a Terra Prometida, agora eles tinham um lugar para todos, né, os restos mortais, que era o desejo de cada um morrer ali na Terra Prometida. E eles ficaram na sua terra em um lugar de descanso, né, aguardando a segunda vinda de Jesus. E assim não havia mais necessidade de eles estarem vagando, né? Estavam no lugar fixo, no lugar que Deus havia prometido. Os restos mortais dos grandes líderes não precisavam mais ser carregados, né? Não que Deus, meus amigos, ele não, através da voz de Jesus, que ele não possa ressuscitar aonde que as pessoas estiverem. Mas é um desejo particular de cada um. Da mesma forma hoje, que as pessoas são incineradas, né? Preferem assim e são jogadas cinzas no mar. Deus, quando ele, através do seu Filho amado, quando ele voltar, ele vai ressuscitar todas as pessoas, independente se jogar onde for as cinzas. Tem gente que tem esse costume, mas o Deus é tão grandioso, milagroso e poderoso que ele promete isto. E assim os patriarcas sepultaram seus parentes nessa caverna de Macpela, em frente a Manre, né, de Hebron. E os ossos de José foram enterrados ali em Siquém, num campo que Jacó havia comprado dos filhos de Ramor, bem no início da vida de Jacó, que menciona lá em Gênesis 33, 19. E assim eles estavam enterrados num território de sua própria herança e da sua própria vontade, mostrando um senso de permanência, e assim as promessas se concretizaram conforme o Deus Yahvé havia realmente prometido e aconteceu. E aquele que terminou o livro de Josué, o sumo sacerdote Eleazar, que era filho de Arão, também falece depois de um determinado tempo. E eles sepultaram também nessa mesma região, que é chamada de Gibeá. Vejam, Josué ergueu uma grande pedra debaixo de um carvalho, quando ele estava vivo, junto ao santuário do Senhor, e ele disse ao povo: eis que essa pedra não será por testemunha, porque ela ouviu todas as palavras do Senhor, e ela nos falou, portanto vos será por testemunha, para que não negueis ao vosso Deus. Josué, ele falou diante disso, assim, numa pedra, a população inteira, para que eles lembrassem aquele local, que realmente eles fizeram um compromisso de aliança com Deus, de obedecerem estatutos e mandamentos. E tudo que Josué lutou pela salvação de Israel, nem esse testemunho que ele fez sobre essa pedra adiantou. Porque bastou Josué e os demais líderes morrerem para a geração seguinte, cair na terrível apostasia, coisa que realmente era o medo de Josué. E acabou acontecendo. Aquela geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Israel havia feito, que está lá em Juízes 2:10. Ou seja, era como uma nação qualquer de Canaã. Perder a sua identidade como nação eleita de Deus. E tem um exemplo também que o ex-arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, chamado de George Carey, em um discurso proferido na Igreja Santíssima Trindade, em Shrewsbury,
declarou que a Igreja Anglicana estava a uma geração da extinção. Veja o arcebispo falando isso. Bom, sempre a Igreja está em uma geração de extinção, e assim foi como o povo de Israel lá no Antigo Testamento, que nós acabamos de comentar. Onde a história de Israel havia chegado ao fim, onde o futuro dependia da resposta que cada um daria às perguntas como: Israel seria fiel ao Senhor? Continuaria uma tarefa inacabada de possuir a terra prometida e dar segurança da missão de Josué? Conseguiram se consagrar a Deus, Yahvé, e não se envolver com idolatria? É assim, meus amigos, cada geração após Josué deve responder essas indagações, e que são perguntas que Deus faz para nós hoje, se você vai se manter firme realmente na igreja verdadeira, aquela que obedece os estatutos e mandamentos e que realmente observa o quarto mandamento. E é claro que no decorrer da demora da volta de Jesus, que muitos acham, eles acabam realmente se desvencilhando realmente das fileiras da verdade e se perdem. Mas isso que nós temos que buscar uma consagração, fazer um culto diário todos os dias, buscar ser batizado pelo poder do Espírito Santo todas as manhãs, para que essa firmeza dessa fé mantenha-se em nós. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.